Oi, gente. Ai, vocês nunca me decepcionam. Já vi que tem um pessoal aqui da nossa comunidade, já começou as piadas internas. Então, bom dia para todo mundo. Bom dia para quem a gente viu ontem tarde, né? No nosso curso de narrativas. Já estamos aqui de novo, mas muito obrigada por estar todo mundo entrando. Então, vou aqui fazer as nossas devidas apresentações rapidamente para começar o nosso conteúdo e até porque, para a gente não excluir aí quem está entrando aqui pela primeira vez. Então, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos todo mundo. Nós somos a Box 1824, a gente está aqui hoje para trazer um pouquinho de conteúdo para vocês, falar algumas coisas que a gente está fazendo e a gente gosta de se apresentar como uma consultoria estratégica de negócio. Então, a Box ela é focada em ajudar os nossos clientes, em direcionar os nossos clientes a partir do comportamento. Então, sempre a partir das pessoas. Não é à toa que o nosso conteúdo, o nosso nome do nosso webinar hoje é tudo sobre pessoas. Então, vocês vão entender um pouquinho mais sobre a nossa forma de ver negócio, como a gente olha para tudo isso. E fazemos parte da família CIT. Então, a CIT aí fez a aquisição da Box há 2 anos e meio, 3 anos, né, Henrique? Depois me corrija se eu estiver errada. Mas a Box hoje faz parte desse grupo, que é uma empresa brasileira, mas que tem aí atuação global, então uma empresa de tecnologia. A gente opera de forma independente, mas estamos aí dentro da mesma família e tem vasos comunicantes que potencializam a nossa visão de comportamento e agora com essa perspectiva de tecnologia. E dentro da Box, a gente se organiza aí com algumas unidades de negócio. Então, a gente tem o que a gente chama carinhosamente aqui internamente de core do negócio, onde a gente desenha as estratégias, onde a gente ajuda os nossos clientes com visão, com esse direcionamento, seja de posicionamento de marca, seja de proposta de valor, seja de entender algum mercado mais especificamente. Temos uma unidade que foca um pouco mais em futuro, um pouquinho, né, um horizonte temporal um pouquinho maior, uma unidade mais nova que tem olhado para alguns movimentos emergentes que impactam bastante os negócios e as estratégias, e no caso, a tecnologia e a GenAI tem sido um foco dessa consultoria e garante aí que as nossas estratégias e que as nossas visões sejam implementadas. E a unidade de knowledge, que é a unidade de conhecimento, que é quem promove os cursos, os webinars e todo esse conteúdo mais público, vamos chamar assim, que a gente difunde aqui na Box. Então, tem essas 4 palavrinhas aqui: comportamento, estratégia, tendência e narrativas, que acho que são os pilares que estruturam o negócio da Box. E knowledge, especificamente, como eu disse, tem aí o objetivo de reunir e consolidar o conhecimento interno, tem o conteúdo institucional e também os cursos, que tem aí um monte de conteúdo que vocês podem acessar nas nossas redes, a newsletter, as redes sociais, os e-books gratuitos no nosso site. Os webinars também geralmente ficam salvos lá no YouTube, então tem bastante coisa para vocês acessarem. E esses são os 4 pilares, não só da atuação da Box, mas acabam estruturando um pouco os cursos e a atuação que a gente faz em termos de métodos e formas de trabalhar. E hoje estou aqui, para os que já nos conhecem, mas aos que não nos conhecem, acho que vale uma breve apresentação. Então, eu sou a Fernanda Prest Felipe, eu sou diretora dessa unidade de conhecimento, de knowledge. Estou à frente aí de vários cursos, então o pessoal já está um pouco cansado de me ver até, mas estamos aqui mais uma vez para trazer conteúdo e estou aqui com o Henrique, que é VP da Box. Então, Henrique, se quiser dar um oi para o pessoal, se apresentar um pouquinho. Oi, pessoal, bom dia para quem estiver, né, assistindo diretamente do fuso horário brasileiro. Para mim é boa tarde, o que eu estou bem feliz porque eu vi que tem uma presença aí grande da turma que tem feito o Connect com a gente, que hoje infelizmente chega na última aula, mas está acostumado a me ver, né, aqui no meu horário 11, meia-noite, 1 da manhã. Então agora que para mim são 3 da tarde, eu estou assim, ó, com a energia lá em cima. Não que eu não esteja à noite, né? Mas agora tá no Tá com meu. todo, tá com tudo. Tô com tudo. Então, gente, sou VP da Box, para quem não me conhece, sou VP da Box, trabalho na Box há quase 2 décadas, já há 20 anos, estou na Box desde o comecinho. Então, tem sido muito legal compartilhar esses conhecimentos com vocês periodicamente.
para quem entra nos nossos webinários para assistir, para quem segue a nossa news, para quem nos acompanha nas redes sociais, para quem faz os nossos cursos. E hoje a Fê vai falar, né, de algo bem novo para a gente aqui da Box, que é um passo a mais que a gente está adentrando para se relacionar com vocês e trocar e também aprender um pouco com vocês. Então, eu volto no final, vou estar aqui no chat conversando com vocês. No final, volto para mais perguntas e aproveitem. Tem uma primeira parte aqui de conteúdo bem legal, que acho que vocês vão gostar. Obrigada, Henrique. Bom, gente, o que a gente decidiu trazer aqui para vocês? Alguns já devem ter visto que, como o Henrique falou, pela primeira vez a gente está abrindo as portas da nossa sede da Box em São Paulo para fazer aí oficinas, duas oficinas, depois eu vou explicar um pouquinho, sobre pesquisa e sobre insight especificamente. E aí, algumas pessoas, né, pediram, ai, gente, fala um pouco mais, explica um pouco mais, eu já fiz o curso tal, eu já fiz o unboxing, é diferente, não é diferente, como é que vai acontecer? Mas eu confesso que a gente ficou até meio tímido de abrir um webinar para falar só sobre isso, sem trazer nenhum conteúdo, sem explicar um pouco da nossa visão. E juntamos isso, então, nesse conteúdo. Então, hoje a gente vai falar aqui a maior parte um pouco dessa perspectiva, por que é tudo sobre pessoas, por que a Box é orientada pelo comportamento, especialmente com essa perspectiva de inovação no próximo ano. Depois a gente fala 5 minutinhos, mais ou menos, das oficinas, para quem quiser saber um pouquinho mais, e também sempre responde as perguntas e respostas, não só pela aba aqui no Zoom que vocês podem acessar, mas também o Henrique volta e a gente conversa um pouco, discorre um pouco sobre os conteúdos, tá? Então, nesse primeiro momento aqui, eu vou falar um pouquinho justamente dessa pergunta, é tudo sobre pessoas e como inovar em 2026. Talvez essa seja a pergunta que se renova a cada ano. Os nossos clientes chegam, gente, mas como é que a gente inova em 2024? Mas, gente, como é que a gente inova em 2025? Parece que isso não tem se tornado uma pergunta simples ou uma pergunta esquecida, ela se renova, ela é recorrente. E a resposta, ela é tão complexa e cheia de nuances quanto a pergunta em si, né? Porque talvez a gente precisasse muito mais do que um webinar aí, os próximos 30, 40 minutos, para responder isso. Mas a visão da Box, ela está muito relacionada até o nosso about ali, né? A nossa apresentação. A nossa visão, ela está muito relacionada ao comportamento. A própria resposta dessa pergunta, ela está grudada na essência das pessoas. Porque o mundo, e aqui talvez alguns de vocês que já nos acompanham já podem ter nos ouvido falar sobre isso, ele está muito comoditizado. Ou seja, acho que nunca a gente teve uma pasteurização ou uma falta de diferenciação tão latente. Então, essa imagem, ela costuma nos acompanhar para explicar um pouquinho da configuração do mundo, que passou de uma estrutura bem mais piramidal, uma estrutura bem mais rígida, onde ali a gente tinha quem está no topo, a gente tinha os meios de comunicação que dominavam as coisas, a gente tinha algumas grandes empresas, era tudo mais estável, né? As coisas, assim, elas demoravam mais para mudar e até para ter uma outra perspectiva. E com o advento da internet, especificamente, esse mundo começa a ficar com uma hiperconexão. E essa hiperconexão traz um monte de coisa boa, e até essa pode ser também uma perspectiva bastante positiva, mas ela traz aí uma velocidade muito grande. E quando a gente está olhando para as empresas e para o consumo, isso faz com que tudo seja muito mais rápido e a gente tenha mais ofertas de tudo. Então, pensem, quantas marcas de qualquer coisa vocês veem no mercado, né? Eu gosto de usar um exemplo porque ele é um exemplo pessoal, que é, cara, eu vou comprar uma televisão. Qual televisão eu vou comprar? Tem muita televisão. Essa tem a tela Y, essa tem a tela X, essa tem a resolução, não sei o quê. Você acaba ali assim, meu Deus do céu, qual eu vou, qual eu escolho? E se você, enquanto marca, lança algo novo, né, se coloca no mercado trazendo uma novidade, é muito possível que a concorrência consiga muito mais rapidamente também acompanhar, também fazer uma opção, talvez até uma opção melhor, mais rápido e com muito mais possibilidades do que se tinha muitos anos atrás. E aí,
o efeito colateral disso é uma massificação e uma homogeneização de tudo. Então, a gente olha e pensa, mas será que eu consigo mesmo diferenciar o que é essa água ou a outra água? Será que eu consigo mesmo diferenciar o que é essa televisão da outra, esse carro do outro, essa marca de gloss do outro, de qualquer coisa que vocês imaginem, né? Parece que está cada vez mais difícil perceber essa diferença entre produto, serviço e marca. Então, quando a gente olha para essa pergunta de como a gente vai inovar, inovar tem a ver com você justamente trazer, né, diferenciação, trazer relevância e as pessoas perceberem o seu valor diferente do valor das outras marcas. E para nós isso está, como eu falei, colado em compreender as pessoas e a cultura. E essa junção dessas duas coisas, ela é o comportamento. Comportamento é um sistema que é complexo. A gente está falando de um bichinho aqui que tem um monte de coisas para entender. Ele é profundo, ele não é uma coisa simples de entender. Porque pelo menos a gente tem que olhar para duas dimensões. Então, eu gosto de usar esse exemplo que o menino corre, né? Se uma pessoa está correndo, isso é um comportamento. Isso ali está posto, tem alguém correndo, está acontecendo alguma coisa. Mas do ponto de vista de pesquisa, de estratégia e de inovação, que é o nosso papo aqui, saber que o menino corre é muito pouco. Saber só isso não nos ajuda a tomar decisões, não nos ajuda a decidir para qual caminho e que perspectivas trazer. A gente precisa saber por que esse menino corre. Porque existe um sistema de possibilidades que mudam completamente essa ação. Então, se eu disser que ele está correndo porque ele está com fome e tem uma comida esperando ele, é uma coisa. Se eu disser que ele está correndo porque tem um cachorro correndo atrás dele, e ele tem muito medo de cachorro, ele foi mordido quando ele era muito pequenininho, é outra coisa. Se eu disser que ele está correndo, mas que tem um grupo de amigos correndo com ele ali, é outra coisa. E se eu disser que os pais dele, o pai, a mãe, algum parente, uma pessoa muito próxima que ele admira, é um corredor profissional e ele está correndo para gerar uma identificação, parece uma situação ainda diferente. E ainda, eu poderia dizer, e se eu disser que a mãe dele, a mãe desse menino, trabalha muito, nunca está em casa, e hoje ela decidiu que ela ia chegar mais cedo para cozinhar para ele está brincando na rua e a mãe dele diz, meu filho, vem almoçar. E ele está correndo porque ele quer mostrar para a mãe dele que realmente é muito importante quando ela vai para casa para fazer esse almoço e estar perto dele. Então, vocês percebam que um simples comportamento ele tem tantas outras questões que impactam diretamente o que quer dizer isso, que não tem como a gente olhar para uma situação e simplificar, não aprofundar. Então, na verdade, o comportamento, pessoas e cultura, ela é a ação, né? É o que eu estou fazendo nesse momento, se eu estou correndo, se eu estou cantando, se eu estou aqui falando, dando esse webinar para vocês, se vocês estão sentados aí, isso é uma ação. Mas o que está motivando que isso aconteça? Ele está correndo porque ele quer estar mais próximo dos pais, ele está correndo porque ele está se divertindo, eu estou aqui falando porque a gente gosta de transmitir conteúdo, vocês estão aí para ter essa resposta e porque vocês estão fazendo o planejamento estratégico de 2026. E mais, o que vocês querem expressar? Porque tem uma questão individual, mas a gente está também em relação ao coletivo, né? À sociedade, aos nossos grupos. Então, a gente olha para essas três dimensões e parece que isso é só o que as pessoas estão ali em torno de quando o assunto é comportamento. Mas se a gente olha, tem uma outra perspectiva que é onde está acontecendo, em que cenário isso está acontecendo. Se eu disser que tem um menino correndo num bairro de periferia, tem um significado. Se eu disser que o menino está correndo num bairro de elite, é um outro cenário. E se essa criança, né, esse menino, ele é preto, tem um cenário. Se ele é branco, ele é outro cenário. Se é uma menina, tem um cenário. Se é à noite, é um cenário. Se é dia, é um cenário. Se está sozinha, é um cenário. Se está acompanhada, é um cenário. Então, essas dinâmicas, elas também vão impactando tudo o que está acontecendo. E isso é a cultura, isso é a dimensão coletiva. E quando a gente junta isso, é que a gente vê, falar de ser orientado pelas pessoas e construir diferenciação e relevância a partir do comportamento, não é simplesmente a gente
dizer, ó, essa pessoa está correndo, então vamos fazer um tênis de corrida, né? Porque tem um sistema ali que a gente precisa aprofundar, um sistema de questões concretas, mas questões simbólicas também. Então, quando eu falei da televisão, a gente escolhe uma televisão porque a tela é alguma coisa, porque o tamanho serve no nosso móvel, na nossa sala, no nosso quarto, porque a resolução da tela é X, Y, tem a função tal. Mas tem uma questão simbólica também, o que essa marca está construindo, que expressão ela tem. Se eu disser para vocês que na minha casa não tem TV, tem uma expressão simbólica, né? Tem aí uma coisa que eu quero dizer, que constrói minha identidade, que constrói os meus valores. Se eu disser que agora eu tenho uma TV de tubo, a antena com um bombril na ponta, isso também é uma questão simbólica. Então, tudo isso vai construindo essa série de elementos que a gente precisa compreender para justamente ter diferenciação e relevância, que é a questão relacionada à inovação. É trazer algo que tenha mais valor e que talvez não tenha aí, não esteja ainda tão massificado, né? É uma questão de novidade, é uma questão de estratégia. Então, essa frase nem é minha, eu acho ela muito, muito, muito boa. É da Janusa, nossa diretora executiva de estratégia aqui. A gente estava montando um material sobre estratégia e ela me mandou, Fê, essa frase é muito boa, que estratégia não é esperança. E eu acho isso bastante, bastante interessante, porque parece óbvio, mas muitas vezes a gente vê que a gente trata a estratégia como isso, né? Eu vou torcer para tudo dar certo, eu vou torcer para as pessoas gostarem do que eu estou fazendo, eu vou torcer aqui para o meu palpite estar certo, eu vou torcer para que tudo dê certo. Mas não, estratégia tem a ver com intencionalidade, estratégia tem a ver com um meio, e isso aqui a gente já falou várias vezes nos nossos cursos, que é um meio para você alcançar aí um resultado, um fim determinado num momento futuro. Então, se eu tenho aqui agora e eu quero lançar esse produto, eu quero aumentar minha receita, eu quero construir um novo curso, eu crio um meio, uma estratégia que está relacionada com decisões que você decide o que você vai fazer e o que você não vai fazer para chegar nesse fim, né? A Carol mandou ali, estratégia não se faz com torcida, é exatamente, não tem como a gente estar falando sobre inovação e não estar entendendo que decisões que você vai tomar, por que você vai fazer isso e não isso, por que a sua televisão vai ter essa tela e não essa tela, por que essa água vai ser desse jeito ou não desse jeito. E a Box faz isso a partir do nosso método, que também algumas pessoas já nos ouviram falar, que é a forma com que a gente organiza o nosso pensamento para sempre partir das pessoas. Então, tudo que a gente faz tem um método DDD, eu costumo dizer que ele é tão simples quanto os 3D serem das primeiras letras dessas 3 fases, né? Que é identificar os comportamentos, identificar as pessoas, identificar a cultura, identificar o que está acontecendo, que indiquem essas novas perspectivas, que indiquem essas novas realidades. E aqui começa a entrar a parte que eu acho mais fascinante, mas que talvez mais gente consiga ou não consiga fazer com excelência, que é decodificar. A gente nunca teve tanto estímulo, e eu já vou falar sobre isso também. A gente nunca teve tanto estímulo, tanto dado, tanta coisa acontecendo, mas não tem a mesma capacidade de olhar para tudo isso e decodificar, entender que tudo isso que a gente está mapeando precisa ser traduzido, precisa ser estruturado, precisa ser contextualizado por uma série de outras questões. Até isso se transformar num direcional, numa escolha, no, cara, eu vou fazer isso, não vou fazer isso, para construir essa estratégia, para chegar nesse espaço, eu vou tomar essas decisões e não essas decisões. Então, parece uma coisa meio simples, mas isso é algo que demanda bastante. Por quê? Num mundo, como eu falei agora, com tantos estímulos, a gente precisa, com intencionalidade, saber navegar no meio desses sinais, saber o que é esses comportamentos, saber por que a pessoa está correndo ou não correndo, saber por que a gente está comprando esse tipo de televisão e não esse tipo de televisão, ou tomando essa água e não tomando essa água. E a primeira coisa é saber diferenciar o que é um sinal que significa um modismo, significa um hype, significa uma trend do TikTok, e o que é um comportamento,
Porque hoje em dia tudo virou tendência, né? A gente coloca lá, o novo batom X é uma tendência. Mas a gente não pode, e isso a gente vem falando, confundir movimentos culturais, questões da nossa sociedade, comportamentos, crenças, valores, a forma que a gente escolhe, que a gente consome, que a gente consome, desculpa, que a gente se relaciona com a trend do TikTok, com momentos pontuais, e nada contra a trend do TikTok, assim, inclusive acompanho, adoro, dou risada, mas quando a gente está falando sobre estratégia, essa diferenciação ela é muito importante. Não é à toa que quem não conhece, a gente fez um e-book aí gratuito para falar sobre isso, porque no momento que tudo vira a próxima previsão, onde todo mundo começa a dizer o que vai acontecer, parece que isso perde a força, né? Parece que flopa. Ah, então quer dizer que esses trabalhos aí de olhar para a tendência, olhar para o futuro, olhar para sinais, pesquisar as coisas, não funciona, porque tudo vira a mesma coisa, a gente está banalizando esse esforço. E não, é porque a gente está chamando, a gente está entendendo isso de uma forma que, na nossa visão, não é a mais indicada. E aí, essa capacidade de coletar e interpretar sinais com rigidez e com metodologia mesmo. Como é que a gente faz isso? Não é simplesmente a gente estar ali à mercê do nosso algoritmo e dizer, não, olha, eu estou vendo realmente, está muito, estão falando muito disso no Instagram, então vamos botar a nossa estratégia para cá. Né? Isso não tem validade. Eu costumo dizer, com perdão assim da sutileza, que a sua opinião, a opinião do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro, companheira, não é válido, não é todo mundo. Você não é todo mundo, gente. O que você acha em termos de rigidez metodológica não é importante. Claro que a gente se coloca que, enquanto pesquisadores, tem aí uma nuance, a sua percepção, o seu filtro, os seus vieses. Obviamente que eu estou dizendo que isso. Eu não estou dizendo que isso não é importante. O que eu estou dizendo é que isso não é o bastante para fazer uma estratégia. Então, a gente precisa olhar que existe um alto volume de dados disponíveis. Tudo é um dado, tudo é um sinal. Não só esses que a gente consome, mas movimentos culturais, o que a gente está produzindo, o que as pessoas estão gostando, o que as pessoas estão comentando, o que as pessoas estão assistindo, como é que elas estão vivendo. Mas, muitas vezes, dentro das empresas, a gente se depara ou com dados que não são coletados com essa rigidez e intencionalidade metodológica que eu estou falando, ou eles são coletados de forma duplicada, vocês já passaram por isso? Tem uma área fazendo uma coisa e tem uma área fazendo a mesma coisa, e aí quando você vê, gente, mas por que não está fazendo? Ou tem uma área que tem um tipo de coleta e essa área também tem um outro tipo de coleta, então muito dado sendo produzido, mas aqui que eu acho que chega com pouco ou nenhum significado. Eu nunca vi, e agora estou falando pessoalmente, tanto dado indo para a gaveta. Eu nunca vi tanto dado sendo exposto com quase nenhum significado. As empresas, assim, nossa, começam a brotar umas coisas. Olha, tem tudo isso aqui, ó. Dá para vocês nos ajudarem? Dá para vocês darem sentido? Dá para vocês... Mas muitas vezes, se você não coleta bem, é difícil ter significado, porque ela já nasce meio enviesado, ou ele já nasce com uma série de coisas, que é até aquela expressão, né? Trash in, trash out. O jeito que você vai coletar essa informação, que você vai pesquisar essa informação, muitas vezes já implica aí que talvez você não tenha ou não consiga atribuir tanto significado, ou mesmo que você não tenha essa prática de traduzir o que aquilo está sendo dito, o que está por trás daquilo que parece ser o óbvio ou ser ali a primeira camada. Então, eu gosto muito dessa visualização, que o trabalho da Box é como se fosse um monte de metodologia, a gente investe em fazer uma série de metodologias que vão nos dar uma série de dados, mas isso precisa gerar um insight, isso precisa gerar uma síntese, isso precisa gerar uma tradução, uma contextualização, para que depois isso vire uma estratégia. Fazer pesquisa não é fazer estratégia. Fazer estratégia deveria ser a partir de pesquisa. E ainda tem esse insight do meio, né? Essa tradução, esse olhar
a partir de todos esses sinais para a gente significar isso. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, e aí eu vou até pedir licença para algumas pessoas que fizeram o unboxing, porque talvez eu mostre uma coisa que a gente fez junto. Mas antes disso, eu vou mostrar um exemplo que é público, tá? De um cliente nosso, que é o Itaú. Então, em 2017 e em 2021, eles fizeram um estudo com a Box, foi um estudo realizado em parceria com a Box, o Itaú e o Datafolha. Então, é também um estudo que estou aqui contando, que não fui eu que estava aqui pilotando, né? Então, Henrique, Gabi, Janusa, uma série de pessoas que estão aí dentro da Box que pilotaram esse projeto, mas que era para entender a relação emocional do brasileiro. Então, se vocês entrarem lá no site do Itaú, botarem aí, vocês conseguem baixar esse estudo, mas a questão é, para chegar nesse insight, tem um caminho. Então, a gente olha uma série de metodologias e uma série de verbalizações, sejam elas qualitativas ou quantitativas, né? Numéricas ou mais expressões, mais verbalizações das pessoas. Então, 60% dos brasileiros não fala quanto ganha, 97% dos brasileiros considera ter dificuldade de lidar com o próprio dinheiro, 9 em cada 10 brasileiros concorda que ganhar mais dinheiro desperta inveja nas pessoas, 49% dos brasileiros evita pensar em dinheiro para não ficar triste. Então, a gente vê marido, mulher, né, pessoas que são casadas, que não contam quanto ganha. A gente aqui tem uma vergonha de dizer quanto ganha, né, em detrimento até de outras culturas, em outros países. Isso é super natural falar. Nos Estados Unidos, você até, assim, classifica as pessoas. Essas pessoas ganham X mil por ano. Então, tem uma questão que é verbalizada, mas a pessoa não verbaliza assim, gente, dinheiro para mim é um tabu. A pessoa verbaliza, não, meu marido não sabe quanto eu ganho, não, eu não quero falar sobre isso, não, eu não quero falar sobre tal coisa. Então, quando a gente começa a trabalhar esses dados, a gente começa a ter aprendizados, que não é um insight, é uma constatação. Bom, então os brasileiros não gostam de falar sobre o dinheiro. Bom, então os brasileiros têm vergonha. Bom, então um brasileiro tem medo de despertar inveja. Não, então o brasileiro acha que quanto mais dinheiro você ganha, talvez você se torne uma pessoa infeliz. E tudo isso, quando interpretado, tem uma síntese. Dinheiro é um tabu no Brasil. E aí parece, não, mas isso eu já sabia. Parece óbvio, mas muitas vezes não é. E muitas vezes é um óbvio que precisa ser fundamentado, né, pessoal? Então, isso é um trabalho que exige intencionalidade e existe profundidade. E aí eu falei que eu ia trazer o exemplo 2, que foi um exemplo que a gente fez no próprio curso. Então, para quem não sabe, a gente tem um curso que se chama Unboxing, onde a gente ensina o método DDD, onde a gente passa por todas as etapas aí do método. E a gente fez em 2024, acho que foi na outra edição, a gente faz todo ano, mas eu trouxe o outro exemplo, onde a gente resolveu fazer com os alunos, onde eles foram os pesquisados, onde eles mesmos geraram os dados até a gente conseguir chegar nesses insights. Então, a gente fez um projeto fictício, como se a gente fosse uma empresa construtora, uma empresa do setor de imóveis, que está com esse seguinte desafio: olha, a gente precisa se manter relevante no mercado, olhando para tendências de moradia, e a gente quer saber o impacto que os pets têm na vida das pessoas nas suas moradias. Então, qual seria aí o futuro do morar com os pets? E aí, a gente fez algumas metodologias com essa turma. Então, a gente foi lá e fez umas pesquisas que a gente chama aqui de Future Desk, que era um pouco mais focado em tendências mais de futuro. A gente pediu para as pessoas mandarem fotos dos seus pets, dos cantinhos onde eles usavam, como é que eles usavam a casa. A gente fez uma survey que simula aí dados mais quantitativos, dados mais numéricos. A gente fez algumas entrevistas mais em profundidade com as pessoas e chegamos num monte de dados. Então, vejam, só da nossa turma, tinha aí 80, 100 respondentes, é uma amostra até super legal, assim, para a gente conseguir mostrar isso.
a gente começou a conhecer, assim, as pessoas mandaram mesmo, virou uma catarse no grupo do WhatsApp do curso, onde as pessoas mandaram, não, o meu gatinho, meu cachorrinho, aí tinha uma pessoa que tinha um burrinho, ou um jumento, não me lembro como é que a gente chamava, que ela dizia, ai, me senti excluída porque eu não tô nesse, o meu pet não tá nessa lista. Então, assim, a gente coletou um monte de dado. Bom, mas agora a gente tem que dar sentido para tudo isso, a gente tem que fazer uma análise de tudo isso. Então, a gente começou a olhar, bom, olha só, a gente começa a analisar que quando as pessoas mandam, elas dizem, não tem essa de aonde o meu cachorro ou meu gato tá, ele tá onde eu tô, se eu tô na cozinha, ele tá na cozinha, se eu tô no escritório, ele tá no escritório, se eu tô na sala, ele tá na sala. Então, não tem essa integração dos espaços. A gente vê que as casas começavam a ter, ele gosta muito de ficar na cozinha porque tem um chão geladinho quando ele tá com calor. Eu tenho na minha sala que eles arranham a coisa dos gatos. Então, a gente vê que começa a se ter uma integração dos espaços internos, essa multissensorial, não vou saber dizer essa palavra na conjugação que eu queria, e até uma escolha de espaços externos que são pet-friendly. Bom, então eu escolho a companhia aérea que me acompanha, eu escolho o salão de beleza, e assim por diante. E isso gera um insight. Cara, tem o fim do espaço pet. Então, vocês percebam que o aprendizado é uma coisa, o insight, ele é uma leitura a partir do dado. Ele é uma leitura mais profunda, a gente precisa analisar, a gente precisa criar padrões, a gente precisa descer, aprofundar mesmo no significado que aquilo tem. A pessoa mandou uma foto dizendo, o meu pet trabalha comigo em cima do computador. Quando a gente acumula um monte dessas, a gente começa a entender que ali tem um aprendizado, que ali tem um insight que é poderoso para o nosso projeto. A mesma coisa, esses outros, Insight 2. A gente viu que muitas pessoas começavam a falar sobre as fases da vida do pet. Agora ele era filhote, então acontecia isso dentro de casa, ele destruiu minha casa, ele ruía o pé da mesa, agora ele está mais velhinho, então eu não posso ter rampa, eu não posso ter espaços onde ele não consiga, eu tenho que sair com ele, ele precisa ter um espacinho no pátio, hábitos e preferências e até adaptação da vida, que eu sempre brinco. Gente, eu não tiro férias num lugar que eu não possa levar minha cachorra, eu não quero, não vou levar, não vou ir, então acabo indo para lugares onde eu consiga ir de carro, onde eu consiga ter ali um espaço diferente. E a gente vê também uma personalização, uma humanização desses pets de personalidade mesmo. O meu pet, ele é muito manhoso, ele é muito zangado, ele não gosta de tal coisa, ele gosta disso. Começa a ter esse lugar. Então, quando a gente olha, não fala mais sobre o dono, né? Isso não é mais uma relação, passa a ser uma relação realmente de família, de ser tutor. E assim a gente foi indo, e depois, a simbiose e uma identidade compartilhada, né? Você realmente, eu sempre digo, minha cachorra é igual a mim, gente, ela é igual. A gente começa a ter essa identidade. Então, vocês percebam que tudo isso, e nesse caso aqui, a gente ainda juntando isso, a gente ainda chegou num insight geral que seria o fim da hierarquia. Essa coisa de que lugar de cachorro é na rua, você não entra aqui, aqui é isso, aqui é aquilo, foi o que a gente fez só nesse exercício do curso. Então, se a gente fosse uma empresa de moradia, né, se a gente estivesse ali olhando para inovar dentro desse segmento, olha que rico, olha como é diferente isso, olhar para as pessoas, para as necessidades que elas estão nos trazendo, para os hábitos, para as preferências, para as verbalizações, e isso ser o que direciona. Então, que tipo de produto você vai fazer? Que tipo de arquitetura você vai fazer? Então, isso é o que a gente diz que é ser orientado pelas pessoas. É ser uma inovação sustentável. E eu vi ali que a Ju mandou que essa pesquisa é meramente ilustrativa. Muito obrigada por lembrar. Ju, isso é um exercício de dentro do curso, tá? Isso tem
os pesquisadores aqui da Box me matariam se eu não falasse isso. Muito obrigada, Ju, que isso não tem validade metodológica. Por quê? Era uma amostra bastante homogênea, né? As pessoas do curso, então elas têm características econômicas, demográficas, uma série de características que não representam aí uma amostra Brasil, ou que tem aí uma validade metodológica. Então, isso aqui é para vocês entenderem que o que a gente está falando é coletar pesquisar, né, coletar informações é essencial, mas saber interpretar também é essencial. Então, é por isso que a gente fala que para saber o que a gente faz, então, para inovar em 2026, na nossa opinião, é saber que esses ciclos estão cada vez mais rápidos, eles estão cada vez exigindo mais, que a gente vai sempre ter que entregar a próxima coisa, porque o mundo está se movendo muito rápido, e a resposta não vai ser na gente mesmo. Se a gente continuar sendo retroalimentado pela própria indústria, pela própria empresa, pelo próprio mercado, isso acaba gerando pouco valor. As pessoas estão aí com uma série de dados dizendo o que elas querem, a gente está dizendo o que a gente quer e o que a gente não quer, mas isso precisa ter uma intencionalidade. Então, na nossa visão, isso é o que é o caminho para essa inovação. Quando o assunto é consumo, que no caso está relacionado com a inovação, a gente precisa mergulhar nesse sistema. Então, estou bem na hora. Então, gente, falando por que a gente resolveu fazer essas oficinas e o que são essas oficinas. Elas nascem como uma continuação dessa nossa visão e até do próprio curso, porque muitas pessoas que fazem o nosso curso diziam, tá, a gente entendeu, mas queremos experimentar mesmo, queremos parar ali e ficar gerando um insight, fazendo ali junto com vocês, ou fazendo ali, estruturando um roteiro de pesquisa, como é que a gente faz isso, como é que eu modero um grupo. E aí a gente resolveu abrir as portas da nossa sede em São Paulo, na Vila Madalena, pela primeira vez. Então estaremos eu, Henrique, grande elenco, Ju, Amanda e mais as outras pessoas que a gente vai mostrar aqui. Estaremos lá para fazer essas oficinas que são, né, na verdade, aqui um pouquinho para vocês verem, é um prédio muito legal. Talvez alguns de vocês conheçam esse prédio, ele é bem icônico ali na Vila Madalena. Até quem é mais do mundo da blogueiragem da moda é no mesmo prédio que fica o Still the Look, então eles estão mais no andar de cima, mas essa é a nossa sede. E a gente vai ter duas oficinas, uma oficina de pesquisa e uma oficina de insight. A gente tinha lançado, gente, 3 oficinas, uma com a oficina de AI, inclusive. Essa oficina, muitas pessoas nos pediram para a gente fazer em 2026, que não estavam conseguindo. O público dessa oficina especificamente estava nos pedindo muito para a gente fazer em 2026. Então, de última hora, a gente resolveu cancelar essa, mas mantivemos essas outras duas, que são, né, focadas nesses 2 movimentos que eu falei para vocês nesses últimos 35, 40 minutos. Então, a oficina de pesquisa, ela é focada em pesquisa qualitativa, tá? É importante reforçar isso. Elas acontecem no dia 24 e 25 de novembro. Ela vai ser das 13 às 19, os 2 dias. A gente não fez o dia inteiro para que as pessoas que trabalham consigam resolver os problemas de manhã, responder os e-mails, fazer aquilo que tem que fazer, né? Tudo que tem que fazer de manhã. E de tarde a gente conseguir estar junto. Ela é super restrita, cabe 30 pessoas no máximo. A gente já está com mais ou menos metade de cada uma das turmas preenchidas, então vai ser uma turma super, super exclusiva. E a gente tem aí mais ou menos, vocês podem depois acessar o programa com mais profundidade, mas a gente vai falar sobre recrutamento, como é que a gente escolhe as pessoas, como é que a gente chega nelas, como é que a gente define que metodologia usar, como é que a gente define quantas pessoas tem que pesquisar, como é que a gente faz um roteiro de uma entrevista e também um grupo, né? Como é que a gente modera um grupo, como é que a gente faz essa diferenciação entre o que é um roteiro, o que é um... Ai, me fugiu o nome, gente. O que é um roteiro e o que é um questionário. Nossa, me deu um branco. E a outra, então, a gente vai ter
Luísa, o Pátio da equipe, além de Henrique, diretamente de Bruxelas, e eu diretamente aqui de Porto Alegre, estaremos lá. E também a de Insight, que eu acho que essa é geralmente algo que todo mundo fica muito com essa expectativa, que é essa parte mais mágica, né? Que é essa parte mais de como é que a gente transforma todos esses dados em insights. Então, 26 e 27 vão acontecer, onde a gente vai mostrar o passo a passo para fazer tudo isso. Como é que você agrupa, como é que você faz essa leitura, que tipo de padrão você procura, como é que você vai, o que é óbvio, o que não é óbvio, o que é uma síntese, o que é a anatomia desse insight, como é que a gente pratica e faz tudo isso em práticas coletivas e individuais. E aí teremos a Janusa, que eu falei aqui, o Fran, que também é da equipe de estratégia, Henrique, eu, Júlia, Amanda e grande elenco. Então teremos aí 24, 25, 26 e 27. E tomara que vocês curtam, estejam com a gente e resolvam falar um pouquinho, tá? Então, com isso, vou pedir aí para o Henrique me ajudar. Deixa eu parar de compartilhar. Oi, Fê, estava respondendo aqui um pouco o chat, Boa. mas acho que antes de entrar aqui em debates, perguntas que apareceram, acho que tem um ponto que, até contando aqui da minha experiência da Box, que a gente, há mais ou menos 3 anos, resolveu começar, né, a fazer os cursos e, obviamente, que por conta de capilaridade, para não restringir, né, somente pessoas que estariam, né, em São Paulo, que é onde é a nossa oficina. E mesmo a gente da Box está espalhado, né, como a Fê falou, por diversos lugares. Então, a gente começou de forma online. E a gente entendeu que, de fato, existia um espaço e a gente começou a receber essa demanda para ter essa troca mais caliente, digamos assim, mais quente, né? De estar ali mais mão na massa e tudo mais. Então a gente tem nos nossos cursos online cada vez feito mais também atividades, né? Então não para tirar o curso só da questão mais conceitual, mais teórica, mas também levar para a prática. Mas a gente resolveu fazer uma imersão, né? Então ele realmente são 2 dias, né? Onde a gente vai estar lá com vocês focado. A gente escolheu fazer no nosso escritório. Então, claro que teve um impacto que a gente teve que pedir para todo mundo do escritório não ir nesses dias, ou pouca gente Tá para a gente poder bloqueado. usar, 4 pra dias gente que ninguém usar pode entrar lá. o espaço, mas é bem a ideia de mostrar mesmo, assim, abrir, né, como se diz, abrir nossa cozinha, né, para vocês visitarem a cozinha, porque vocês veem realmente como funciona, assim, desde que tipo de materiais a gente usa, como a gente discute. Ah, mas vocês usam post-it, vocês usam quadro, vocês. Então a ideia é que realmente todos esses aspectos estejam lá. E para além do programa, obviamente que está posto, né? A gente vai ter essas discussões com vocês ali. Também tem essa ideia de da gente poder também responder algumas curiosidades ou ter alguns momentos de troca com vocês sobre aspectos que vocês se interessem. Acho que tanto do mercado que a Box atua, quanto da forma e da metodologia que a Box, com a Box executa, mas também, né, eventualmente, até pontos mais específicos relacionados à Box. Acho que é também importante dizer aqui, Fê, a gente tinha programado 3 oficinas para esse final de ano. Ah, você falou? Desculpa. Eu estava acho que Acho que tu respondendo. estava respondendo. Eu estava respondendo, desculpa. Ia Falei dar. falei que as pessoas pediram muito para ser 2026 e que então a gente Isso. resolveu trocar essa, deixar as outras, mas trocar essa. A gente ainda não conseguiu fechar as datas, aí a gente teve que cancelar, porque assim, realmente muita Isso. gente pediu. Não, muita gente pediu, tinha muita gente que já estava fazendo outra e falou, mas eu não vou conseguir fazer as duas agora, vai ficar muito caro e é muito. Não, gente, vamos jogar para 2026. Então é Sim. isso. Então, basicamente. Deixa eu só falar que a Agatha mandou ali, se o público é mais sênior ou mais júnior. A gente tem sempre um público mais mesclado, assim, mas não é um público júnior, Agatha, pela nossa experiência. A gente tem até os nossos clientes participando, então pessoas que já têm alguma familiaridade com esse assunto, mas a gente sempre tenta trazer todo mundo, assim, a gente tenta ir juntinho, assim, e trazendo questões que são importantes para todo mundo e, né, conseguir andar. Então, eu diria que ela não é nem uma oficina super avançada, especialmente de pesquisa, mas também ela não é para alguém que tenha, assim, nunca ouvido falar, estou aqui caindo de paraquedas.
apesar de que eu entendo que a pessoa conseguiria se familiarizar bastante. E o espaço para networking, eu acho que ele não tem um espaço no sentido, aqui é o networking, mas também, vamos confessar aqui, né, Henrique, que a gente também quer conhecer muitas das pessoas da nossa comunidade presenciais. Então, se nos cursos online a gente já faz networking, hoje estava vendo o nosso grupo ali do curso Connect, que está terminando, como o Henrique falou, e o povo já está assim, mas a gente vai parar de ter aqui nossos encontros, onde a gente conversa, onde a gente fica trocando. Então, isso acaba acontecendo muito. Eu acho que no presencial, especialmente porque a gente vai estar ali da 1 às 19 juntos, isso acaba tendo aí um networking muito legal, especialmente porque realmente tem pessoas dos clientes, tem umas pessoas muito legais que já estão inscritas e a própria comunidade da Box, que sou suspeita para falar, eu tenho certeza que a galera vai se divertir. E o Henrique promete chocolates belgas para todos. Não, tô brincando, Henrique. Para tudo Aí vai complicou, pesar né? no orçamento. Aí vai pesar no orçamento e na imigração, a hora que eu entrar ali. Mas vamos para Eu as queria. perguntas, Não, desculpa. mas eu queria trazer só um comentário dentro disso, que eu acho uma ótima pergunta. Todos os nossos cursos, a gente sempre pensa numa amplitude, né? Então, para ele não ser raso o suficiente para quem já seja iniciado num assunto, mas também não seja complexo o suficiente para quem está se iniciando naquele assunto, né? Porque como que nascem, até explicando um pouco para vocês, como que nasceram esses cursos da Box? Primeiro, eles nasceram para a gente formar o nosso próprio time, né? Então, pessoas chegavam e a gente precisava, né, capacitar o nosso time, pessoas estavam chegando, e a gente percebeu que a melhor forma não era só a gente fez o projeto, foi assim, assim, assado, que a gente poderia estruturar isso enquanto rotas, né, jornadas de aprendizagem. E a gente começou, então, a desenvolver, acho que a primeira iniciativa nesse sentido foi, né, de um VP da Box, que é o Gabi, né, o Gabriel Milanês, que ele é uma pessoa acadêmica e ele criou, né, uma jornada de aprendizagem do método DDD para dentro. Quando eu e a Fê, a gente começou a sondar a ideia de fazer knowledge, de fazer os cursos para fora, a gente começou a perceber que, opa, peraí, porque existia também uma demanda muito grande de pessoas que queriam saber como a Box trabalhava. E olha que interessante, algumas pessoas iam ter contato com estratégia, pesquisa, comportamento pela primeira vez, via Box, e tem outras pessoas que já trabalhavam há muito tempo no mercado, pessoas com 20, 25 anos de mercado, mas que de alguma forma iam acessar a forma como a Box trabalha pela primeira vez. Então a gente sempre pensou em conseguir juntar esses dois mundos. Então, como a Fê falou, claro que a gente não pode ir para um lugar tão avançado de discussões, porque senão a gente excluiria pessoas que estão mais no início da carreira, mas também a gente não pode ir tão do básico, do básico, do básico, porque também a gente excluiria pessoas que queriam aprofundar um pouco mais. Mas é um pouco isso como a gente tem pensado e desenvolvido todos os nossos cursos. A gente Eu está gostei que, respondendo. eu gostei que o Kiko perguntou se a gente vai estar 100% presencial mesmo, se a gente vai estar lá. Assim, sim, estaremos lá, não vai ser holograma. Henrique chegando, vocês vão ver que Não, a Henrique tem 2 metros. eu estava vendo, eu chego em São Paulo segunda que vem. E eu estava vendo toda a agenda, falei, nossa, eu vou ficar 3 semanas em São Paulo e vai ser intenso. Mas uma das coisas mais legais que eu estou indo fazer são as oficinas, né? Então tô bem animado para Alguém essas botou ali, oficinas. o Henrique vai estar com suas camisetas? Sim, ele está assim com uma coleção nova, especial. Coleção verão, já vai ser verão, né? Já novembro é verão, já? É, Já, né? verão. Vai ser coleção Eu tô assim verão. porque eu tô de ar-condicionado ligado. Fê, acho que um ponto também que as pessoas trouxeram aqui enquanto você foi apresentando, perguntando se quem já fez os cursos, né, ou Research, ou Uhum, Unboxing, ou Connect, ou uhum, se faz sentido fazer as oficinas, né? Acho que vale a uhum. pena a gente responder isso. E também estão perguntando se depois a gente está planejando fazer mais oficinas, se é uma vez só na vida e outra não. Então, acho que vale a pena a gente responder essas duas Legal. perguntas. Eu vou começar pela primeira, que é se isso vale a pena. O conteúdo, para quem fez o unboxing, no sentido de teoria, ele se assemelha. A gente vai falar de pesquisa e a gente vai falar de insight. Então, nesse sentido,
tem aí uma semelhança. O que eu acho que é a coisa mais diferente, por isso sim vale a pena, é que a gente vai usar nessas oficinas uma metodologia de ensino que é baseada em projeto, que é Project Based Learning. Ou seja, não é uma oficina onde a gente vai falar de conteúdo expositivo, a gente vai ensinar a partir de um projeto. Então, a gente desenhou um projeto fictício para a nossa oficina de research, um projeto fictício para a nossa oficina de insight, e a gente vai fazer tudo como se fosse ali. Então, ao invés da vocês ficarem lá sentadinhos na box, ouvindo a gente falar assim como vocês ficam nas nossas lives, não, é sobre mão na massa. Então, a pessoa vai entrevistar alguém. A gente vai falar sobre moderar um grupo, você vai participar da moderação de um grupo a partir desse briefing. Se você vai falar de insight, não, a gente vai se dividir em grupo, a gente vai clusterizar, a gente vai identificar padrão fazendo. Então, com isso, é diferente. Então, quem já fez é sobre insight, é sobre pesquisa, mas o jeito, o conteúdo, os exemplos, o passo a passo, ele é muito, 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 muito diferente. Então, ele realmente é uma metodologia de aprendizagem baseada em projeto, onde você vai fazendo e não vai só escutando, você vai experimentando cada uma das etapas. E a segunda pergunta era o quê mesmo? Se a gente vai decidir fazer mais? Gente, isso é uma questão que eu quero ser totalmente transparente com vocês. Eu adoraria, porém, não sei. A gente está fazendo como uma versão, porque tem muitos planetas que precisam se alinhar para a gente conseguir fazer essas versões presenciais. Primeiro, por aquilo que o Henrique falou, a gente sabe que é um produto mais caro, a gente sabe que é mais difícil para quem não está em São Paulo, inclusive nós. Então, tudo isso fica mais difícil. E não é a perspectiva da Box ser aí trabalhar só para um grupo muito pequeno de pessoas. Isso é uma edição, mas os nossos cursos, eles tentam aí ter mais gente, conseguir, a gente tem sempre bolsas nos nossos cursos, a gente tenta ser o mais abrangente possível dentro de um negócio que também tem que gerar lucro. Então, ele tem um custo muito alto para fazer, porque o Henrique vem de Bruxelas, a Fê vem de Porto Alegre, a Ju vem de Floripa, a gente tem que parar o escritório inteiro, ninguém tem que ir, a gente vai ficar bastante tempo. Então, tudo isso para dizer que não sei, gente. Adoraria fazer, mas até o período do ano, ele é esse final de ano, porque a gente tentou casar as coisas, a gente, né, aproveitar algumas idas para São Paulo. Mas assim, vamos ver como é que vai acontecer. Eu acho que é uma vontade nossa, uma vontade das pessoas de se encontrar, de botar a mão na massa. Mas isso não vai substituir, com certeza, os nossos cursos online, até porque a gente fez no curso que está terminando hoje, o nosso curso Connect de narrativas, eu acho que a gente teve uma resposta muito positiva de botar a mão na massa mesmo, no formato online, então a minha resposta é não sei. Eu diria, olha lá, tem gente na tela para fechar agora. Teremos desconto, Fê? Teremos Teremos cupom de desconto? desconto? Ai, Teremos não cupom de sei. desconto hoje? Ai, não. Gente, como eu disse, esse produto ele é um produto muito caro, então ele não conseguimos fazer aí massificadamente um cupom de desconto. Eu acho que o que a gente pode fazer é hoje bota o nosso zap aí na tela e aí a gente vê caso a caso uma condição de pagamento que ajude. A gente quer que vocês façam, a gente quer facilitar. Um cupom massificado a gente não consegue dar, gente. Então vamos entrar em contato e, e, e aí a gente vê como viabilizar, porque a gente gostaria muito de ter vocês. Com relação ao horário, o Acho que fechamento vai ser às 19. trazendo até um pouco só sobre futuras oficinas, como a Fê falou, é um modelo novo que a gente está pilotando, a gente está muito animado. A ideia é que a gente siga fazendo, né, com ajustes, mas que talvez a gente vá mudando os temas, né? Sim, sim. Então talvez ter de novo do research, ter de novo do unboxing, enfim, ter de novo. Talvez a gente vá fazendo, né, do Connect lá na frente, talvez a gente faça do Trends, então depende um pouquinho.
Mas a ideia é fazer, mas como a Fê falou, tem muitas variáveis, né? Então, Tu não acho quer se que comprometer, né, Henrique? Eu acho que é, a vontade que tem, depois é, mas aí vamos ver se vai acontecer. Não, gente, a gente super entende quem não conseguir participar, e a gente agradece também a disponibilidade, o interesse, a vontade. E tô vendo até ali que tem gente perguntando do Connect. Ai, gente, está sendo tão legal. Falem aí, pessoal que está fazendo. Senão vou ficar aqui nos jogando confete, está sendo tão legal. A gente não fechou as datas de 2026, mas eu acho que pelo nosso sentimento vai ter 2026, com certeza. E vamos tentar. Não fechamos ainda, até porque, né, o ano que vem, o que tem de feriado, gente, vocês vão tudo dizer que não tem agenda depois, que tem muito feriadão. Então vai ser uma treta. Então tá. gente, desculpa, Não, é isso. eu ia falar um tchau aqui. Gente, muito obrigada. Entrem em contato no WhatsApp da Box, nos chamem nas redes se vocês quiserem participar, quiserem ficar em lista de espera dos próximos cursos, sempre tem lá aberto no nosso site também. Espero que, além das oficinas, vocês tenham curtido um pouco dessa nossa perspectiva, do nosso conteúdo. E aos que estão no Connect, nos vemos hoje à noite. E até a próxima, tá, gente? Um beijo e até. Tchau, tchau. Até já, tchau.